estamos quase lá. Vou compartilhar aqui a tela. O pessoal que está online me diz se vai aparecer a telinha para vocês aí. Janela. O pessoal que está online, está vendo a telinha? Sim. A gente já foi. Deixa eu só ver se o YouTube está recebendo lá. Certinho aqui para a gente começar. Bom, gente, boa noite novamente. Vamos lá, vamos dar o início, né, para o nosso curso, nosso módulo 2, que a gente vai falar sobre reencarnação. A gente teve aí alguns adiamentos, né? Hoje quase que o trânsito me prega uma peça, mas deu tempo, a gente está junto. A gente tem algumas pessoas online, né? A data ainda está errada, ter começado semana passada, né? Esqueci de ajustar ali. Mas a gente começou. O importa é que a gente está aqui, seja online, seja presencial, para dar continuidade. A Jussara está com a gente, online. Ela estava com um probleminha de áudio, mas ela deve estar entrando daqui a pouco. E a gente vai começar então, tá bom? Então a gente começa com a mensagem, que tem como título Aprender e Refazer, que está lá no livro Justiça Divina, foi uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E diz assim: todos os espíritos desencarnados que se atrasam em pesadelos de revolta acordam um dia. Surge-lhes o arrependimento no âmago do ser, em lágrimas jubilosas, quais se fossem prisioneiros repentinamente libertos. Derruída a masmorra de trevas em que jaziam encadeados, respiram, enfim, a grande emancipação junto dos amigos que lhes estendem os braços. Observam, porém, a sombra que ainda carregam, contrastando com a luz em que se banham, transfigurados e que suspiram por merecer. Sentem-se aí na condição de pássaros mutilados, a reconhecerem o valor da experiência física em que lhes cabe refazer as próprias asas e volvem ansiosos à procura do antigo ninho de serviço e de amor que os alente e restaure. Quase sempre, contudo, ensejos passaram, paisagens queridas alteraram-se totalmente, facilidades sumiram e afetos abandonados evoluíram noutros rumos. Ainda assim é necessário lutar na conquista do recomeço. Personalidades do poder transitório que abusaram do povo assistem às privações das classes humildes, verificando o martírio silencioso dos que se levantam cada dia para a contemplação da própria miséria. Avarentos que rolaram no ouro regressam às paredes amoedadas dos descendentes, acompanhando os mendigos que lhes recorrem à caridade, anotando quanto dói suplicar migalha a corações petrificados no orgulho. Escritores que se faziam especialistas da calúnia ou do escândalo tornam a presença dos seus próprios leitores, examinando os entorpecentes e corrosivos mentais que segregavam impunes.
pais e mães displicentes ou desumanos voltam ao reduto doméstico dos rebentos desorientados, considerando as raízes da viciação ou da crueldade, plantadas por eles mesmos. Malfeitores que caíram na delinquência socorrem as vítimas de criminosos vulgares, avaliando os processos de sofrimento com que suplicavam a carne e a alma dos semelhantes. Mas isso não basta. Depois do aprendizado, é preciso retomar o campo de ação, renascer e ressarcir, progredir e aprimorar, solvendo débito por débito perante a lei. Companheiro do mundo, se o reconhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual seja a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Então, com essas palavras de Emmanuel sobre a reencarnação e as novas oportunidades, vamos fazer a nossa oração para dar início à nossa aula de hoje. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos, mais uma vez, buscando conhecimento. Perdoa, Senhor, se ainda não temos a condição que gostaríamos de ter, de demonstrar através das nossas atitudes que nós queremos ser melhores e nos aproximar de você. Envolve-nos, Senhor, para que o despertamento do nosso coração nos envolva de tal forma que, dia após dia, nós possamos nos aproximar do amor, da paz e da comunhão. E assim, em nome de Deus, nós iniciamos essa aula de hoje do nosso curso sobre reencarnação. Bom, pessoal, alguns de vocês sabem que eu saí de uma Covid há 15 dias atrás, mas a tosse ainda está, né? Então, vocês me desculpem, mas a gente entre uma tosse e outra, a gente vai falando, tá bom? Pessoal online, por favor, nosso acordo de sempre, só é abrir o microfone e perguntar. A gente não quer transformar isso numa palestra, né? A gente quer trocar experiência, que é sempre muito importante. Bom, esse nosso cursinho de 4 aulas, a gente está fazendo sempre cursos rápidos, né? Nas próximas 4 aulas, hoje, mais 3, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esses temas aqui, ó. Ô, Bira, oi? Desculpa atrapalhar aí, mas no YouTube só fica naquele primeiro slide lá, falando do curso rápido e não tá rolando nada. O YouTube, a gente está com algum problema nesse computador novo, depois eu vou subir. Eu estou gravando no Meet e depois eu subo no YouTube. Não vai dar para ver online no YouTube, mas depois a gente sobe lá, tá bom? Quem foi que falou? Ô, Rafa. Oi, Rafa, desculpa, eu sou péssimo de reconhecer a voz. Mas está conseguindo acompanhar no Meet, né? Sim, só para dar um toque que o YouTube não tá rolando. Tá bom, tá jóia, obrigado. Então, esses são os temas que a gente vai tentar percorrer, né? A gente vai falar hoje sobre a reencarnação, conceito na Bíblia, outras doutrinas, a necessidade da reencarnação, né? Justiça, ação e reação, provas, expiação e missão, esquecimento do passado, plano reencarnatório, e nós vamos fechar com a reencarnação de Segismundo, que é uma narrativa de André Luiz sobre um processo de reencarnação, para a gente ver como é que é. Como é que acontece a reencarnação. Então, para fazer uma introdução, né, sobre esse tema, né, a gente precisa relembrar algumas coisas. Eu não sei se todos estavam aqui fazendo o primeiro curso, que não é pré-requisito, né? Mas o principal objetivo do nosso curso é proporcionar conhecimento. É claro que 4 aulinhas de 1h30 cada uma não vão ser suficientes para a gente ficar, né, formado no tema reencarnação por todos os aspectos, mas a gente vai tentar percorrer. E lembrando que o Semente de Humildade ele usa algumas bases doutrinárias. Obrigado, Fabio. Obrigado. Algumas bases doutrinárias. E parece que isso não é importante, mas é. Tudo que a gente estuda e que a gente conduz aqui no Semente está sempre baseado nesse tripé de conhecimento. Então, tudo nosso, a gente busca ter a base fundamental, que é Allan Kardec. Né? Com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese.
Essa é a nossa base doutrinária. Ainda tem Obras Póstumas, que foi um livro que ele não conseguiu publicar, mas que depois foi publicado, né? E tem o livrinho O que é o Espiritismo, que é o resumo. Essa é a nossa base, né? A gente pode dizer que é o alicerce. Mas toda casa precisa de paredes, né? E a gente tem a sustentação das colunas e da parede através de Chico Xavier. Ah, mas eu não concordo com Chico. Então, talvez vocês não concordem com algumas coisas que a gente vai falar. Não impede da gente concordar com outras. Mas aqui a nossa base é essa. E na atualidade, né, o nosso telhado colonial, vamos dizer assim, né? Então tem o alicerce, que é Kardec, tem as paredes lá com Chico, André Luiz. Tem o telhado, tem a laje, mas tem o bonitinho, né? Aquilo que arruma a nossa casa, que traz conforto, que é um telhado especial. E a gente usa muitos conceitos que Haroldo Dutra Dias, encarnado ainda, ele é um juiz de Minas Gerais, mas um estudioso profundo da Bíblia e das obras de Kardec e de Chico. Então, ele traz uma linguagem atual. Então, a gente se baseia nesse tripé, né? Isso é muito importante, porque alguém pode dizer, ah, mas eu não concordo, porque tem um autor, fulano de tal, que fala outra coisa. Então, não é aqui que a gente vai encontrar o autor fulano de tal, né? A gente vai estar baseado aqui. Isso é muito importante para a gente estabelecer os nossos critérios de comparação. Não impede que a gente traga dúvidas. Poxa, mas eu li uma vez sobre isso, será que é? Aí a gente vai trazer em cima desses três, né? Dessas três vertentes e tentar explicar o que está acontecendo. E a gente vai começar, então, a falar sobre o tema reencarnação. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, nós vivemos, né? O nosso planeta, do ponto de vista geográfico, para estudos, ele foi dividido no meio, né? Então, tem o Oriente e o Ocidente. Quando a gente fala de Oriente, que a gente está falando de China, de Japão, né? De grande parte da Rússia, né? Do Oriente, que chama até da Terra Antiga, parte da África, a gente está falando de conceitos que são muitas vezes diferentes do Ocidente. E a gente fala de uma grande parte da Europa e das Américas. Por que isso é relevante? Porque os estudos, as religiões e as culturas são bastante diferentes nisso, né? Mas quando a gente fala de reencarnação, né, que Allan Kardec, em 1857, através do Livro dos Espíritos, trouxe uma luz, a gente está falando de um estudo muito focado no Ocidente. Mas a reencarnação é um conceito milenar, muito estudado, muito comum no Oriente. Então, a gente está falando de um conceito que vem da China antiga, do início das civilizações. A gente está falando do Egito, a gente está falando do Oriente, Oriente, né? Oriente Médio. Então, isso é muito importante, porque a gente vai falar agora aqui de alguns conceitos de reencarnação que vêm lá de trás. O conceito de reencarnação, ele remonta a pelo menos 12 mil anos. Então, a gente está falando de 2023 anos depois de Cristo. Tem 10 mil anos antes de Cristo já se falava sobre um conceito que envolve a reencarnação. Talvez não com essa palavra, uma palavra mais moderna, a palavra reencarnação. Mas transmigração, ressurreição, renascimento, são conceitos que vêm de muito longe. Olha só que interessante. O costume de enterrar mortos em posição fetal, né, posição de feto, um costume de enterrar os mortos. Então, o indivíduo morria, as pessoas arrumavam o corpo para ficar em posição fetal, levou arqueólogos a concluir que a prática se referia à preparação dos corpos para uma nova vida. Então, esse é um conceito que, mesmo não tendo acesso a livros, algumas tribos, né, que são chamadas de selvagens, porque não tinham conhecimento ou contato com a civilização, trazem, por instinto, essa coisa da vida revivida, do renascimento, ou que a gente chama aqui de reencarnação. Aqui a gente está falando lá de 12 mil anos antes, um pouquinho mais para cá, né? Há 6 mil anos atrás, aproximadamente, a gente está falando dos egípcios, que são talvez das culturas antigas aquelas que mais
saltam aos olhos por conta das múmias, que a gente até vê nos dias de hoje. Os egípcios tinham um conceito de continuidade da vida e de renascimento, de reencarnação muito forte. Ó. Os egípcios guardavam nos esquifes, que são aqueles sarcófagos onde eles colocavam as múmias, textos, olha que interessante, que é sobre a qualidade desses mortos, na tentativa de convencer Osíris, né, que é o deus que eles cultuavam, a conceder novas encarnações. Então enterrava não, né, mumificava, porque eles não eram enterrados, colocavam naquele sarcófago, né, aquele caixão, aquele esquife, e deixava lá um texto, olha, o Bira era um cara maneiro, um cara legal, cuidava bem das pessoas, era um bom líder, foi um faraó, foi um príncipe e tal, aí acho que vale a pena ele voltar, e deixava lá tipo uma carta de recomendação para que os deuses permitissem o renascimento. Né? Então, essa cultura já vem de muito antes. Heródoto dizia que os egípcios consideravam o ciclo integral de vidas com duração de cerca de 3.000 anos. Então, os egípcios acreditavam que entre uma vida e outra levava-se 3.000 anos para se alcançar um processo evolutivo que não precisaria mais reencarnar. Olha que interessante, né? Um conceito de mais de 2.000 anos antes de Cristo. A gente está falando de 4.000 anos atrás. Um conceito forte que a cultura egípcia deixou registrado através de textos e desenhos. A mais remota menção formal, né, que se encontrou formalmente sobre reencarnação, sobre esse assunto, é provavelmente a dos... Eu não sei pronunciar, então vou pronunciar. Como? Upanishads. Ó, viu? Muito obrigado por me ajudar. Um povo que invadiu a Índia por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Então, há 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás, esse povo que invadiu a Índia tinha esse conceito de reencarnação muito forte e deixou isso escrito, registrado. Eles ensinavam que na origem de cada ser humano há uma centelha de consciência espiritual, né? Atman, que é o espírito em si, né? Ó, uma centelha da consciência espiritual. É claro que é uma crença um pouco diferente do ponto de vista de individualidade, mas havia um conceito de espírito. Eles diziam que essa essência, essa consciência não morre e começa a sua existência como um ser ignorante. Então começa o seu processo de nascer e renascer de ignorante. O Livro dos Espíritos, em 1857, traz isso de um jeito didático e simples, dizendo que todos nós somos criados simples e ignorantes. Na essência pura de Deus, a gente é criado e a partir daí a gente começa a evoluir. Então, vê, um povo muito antigo já tinha isso tão forte que deixou registros históricos para isso. O seu aprendizado desse espírito, até a maturidade espiritual, é feita no corpo. Olha, um conceito trazido lá 1.500 anos antes, por meio de uma sucessão de renascimentos, com provas e mortes. Então, não é um conceito que Kardec trouxe. Não é um conceito recente, é um conceito milenar. Né? No Ocidente, então, lembra que eu falei, ó, o Oriente, que é o povo antigo, né, as tradições mais antigas, mas no Ocidente, vários filósofos gregos trabalharam a ideia da reencarnação, a começar principalmente por Orfeu e Pitágoras. Todo mundo conhece Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, o teorema matemático. Tudo. Olha só, um matemático olhando para os conceitos de reencarnação. Olha o que ele falava. Pitágoras afirmava ter vivido antes como guerreiro troiano. Então, ele tinha alguma lembrança, algum registro, ainda que não fosse dele, algo que o remetia ao processo da reencarnação. Né? Que em outra vida ele foi um guerreiro troiano, um comerciante, um agricultor e uma prostituta. Então, olha, vidas diferentes que ele dizia ter. Então, o conceito da reencarnação era muito forte também nos gregos.
ele aceitava, Pitágoras, a ideia de que um humano reencarnasse como animal. A gente vai estudar isso, a gente vai ver que não é possível que isso aconteça, mas nos raciocínios que ele trazia para a reflexão, ele acreditava nisso. E por isso impediu um homem, olha o conceito, né? Como ele acreditava que um ser humano podia reencarnar num animal, ele impediu um homem de surrar um cachorro. Olha que interessante. Né? Porque ele alegou que havia conhecido a alma de um amigo no animal ao ouvi-lo granir. O que ele quer dizer com isso? Ele não deixou uma pessoa bater no cachorro, porque para ele aquele cachorro estava encarnado naquele cachorro um amigo dele de outras vidas. A gente sabe que isso não pode acontecer, mas os elementos espirituais evoluem através dos reinos. Nada impede que talvez aquele indivíduo, né, que está ali evoluindo como um cão, ele já tivesse tido contato com ele em outras existências. Talvez ele tenha ajudado aquele ser em processo inicial de evolução a passar por alguma etapa. A questão da amizade ali não necessariamente de humano com humano, mas ele tinha essa... Vamos pensar, né? 1000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, já tinha essa consciência e até esse respeito pelos animais. Claro que num conceito ainda um pouco confuso, né? Porque o ser humano, já adiantando para vocês, não reencarna nos animais. Não há condição física disso acontecer e a gente vai entender depois por quê. Tá bom? Desculpa. Aristóteles, inicialmente, outro, né, famoso filósofo, né, adotou as ideias do mestre Platão, então ele era um discípulo de Platão, mas posteriormente passou a opor-se aos conceitos de imortalidade e de reencarnação. Então, Aristóteles, no início, aceitou esse estudo da reencarnação, até se dedicou, mas depois mudou de ideia. Por algum motivo, algo aconteceu, e ele mudou de ideia, e passou, então, a ser contrário à ideia da imortalidade da alma e da reencarnação. Essa e outras concepções fizeram de Aristóteles o precursor do materialismo ocidental vigente até hoje. Lembrando um pouquinho do que a gente viu no outro módulo, né? O que é o materialista? É aquele que não aceita a ideia de que exista algo além do corpo. Né? Então, não tem o lado espiritual. Não é questão de acreditar na outra vida ou na reencarnação, não. Só acredita que há a matéria. Morreu, acabou. Nasceu, alguma coisa aconteceu. Então, por algum motivo, Aristóteles até acreditava na reencarnação, estudava isso, algo aconteceu ali e ele mudou os conceitos. Então, o materialismo moderno tem, né, a base fundamental em Aristóteles. Chato isso, né? Mas é bom a gente conhecer a história. A história ajuda a gente a compreender o porquê que a gente está falando disso hoje. Né? Isso não é de agora, não é uma ideia nova, alguém acorda e diz, olha que pode ter reencarnação. Isso vem na cultura humana desde a pré-história. Tudo bem, pessoal? Okay? Alguém online quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Quando a gente fala de história, do conceito de reencarnação, sempre vem uma questão envolvida nisso. E a Bíblia? Porque eu conheço pessoas, alguém pode falar, né, que dizem que reencarnação é um conceito que não está na Bíblia, que é condenada pela Bíblia e que não tem fundamento, sobretudo no cristianismo. Né? A Bíblia é um livro histórico. A Bíblia fala dos egípcios. A Bíblia fala da Índia, fala do Oriente. Né? Então, e a gente acabou de ver que o Egito antigo tinha essa tradição da reencarnação, esse conceito de reencarnação muito forte. Então, a Bíblia trata do assunto. Mas a gente não vai encontrar a palavra, ou não deveria encontrar, a palavra reencarnação na Bíblia. A palavra. Bira. Oi, Ju. Ivone Silva tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Pessoal, quem tiver aqui para falar, abre o microfone, por favor, que eu não estou vendo a tela com a mãozinha. Pode falar, Ivone. Obrigado, Ju. Oi, Bira, tá me ouvindo? Muito bem.
É só para lembrar uma coisa super interessante, essa questão dos egípcios, né? Quando ele fala da reencarnação, eu li alguns livros e a gente vê filmes, né? Então é muito interessante uma coisa que eu acho que você vai falar mais para frente, né? Que Osíris, ele determinava os tesouros que as pessoas deveriam levar para o pós-morte, né? E quem vinha recepcionar era um outro deus egípcio também, né? Chamado Anubis. E aí, eu acho que, assim, fazendo uma conexão, e eu fiquei pensando nisso a hora que você estava explicando, os tesouros naquela época eram joias, e nos sarcófagos a gente tem essa história, né? Joias, incensos, aqueles trem tudo, assim, né? Mas hoje, com o mundo bem mais evoluído, e principalmente depois da era cristã, depois de Cristo, os tesouros que a gente leva é o bem que a gente faz aqui na Terra, porque, além disso, a gente não leva nada, né? Mas lá atrás, eu acho que houve, assim, alguma coisa para nos ensinar, né? Lá com os egípcios, a respeito aí da reencarnação. Eles guardavam tesouros, e eram tesouros materiais. Hoje, os tesouros, eles são morais, né? Só para... Muito bom, obrigado. Obrigado, Ivone. Como é que é o seu nome? Posso te pedir para falar no microfone para o pessoal poder ouvir? Só para complementar, Osíris, quando a pessoa morria, ele colocava na balança o que eles fez durante a vida. Se tivesse um coração bom, eles poderiam passar para o outro lado. Se tivesse um coração ruim, um outro Deus devoraria eles. Então, eles tinham medo também dessa parte de fazer o mal, de ser destruído. Então, estava na história, sempre esteve encarnado nisso, de saber o que era bem e o que era ruim. Então, mesmo eles acreditando no poder de um Deus, eles acreditavam que se eles fossem ruins na Terra, se eles não tivessem não só o ouro, mas a bondade, eles não passariam para outro lugar. Muito bom, muito bom. Olha que fantástico, né? São conceitos, gente. A gente, às vezes, a gente diminui tanto a nossa história. A gente olha e fala assim, porque Chico Xavier, porque Allan Kardec foram maravilhosos, mas o conceito não é daqui. Nós não somos seres com 4.000 anos, nós somos seres muito antigos. Né? Eu me arrisco a dizer que talvez o mais novo entre nós aqui tenha talvez uns 10.000 anos. E o mais velho talvez tenha alguns milhares de anos, porque a gente evolui cada um num momento diferente. E isso não é uma coisa da Terra, né? Isso é uma coisa universal. Deus dá essa condição para todo o universo. Né? E o processo reencarnatório, a gente vai falar nisso. Então é muito bonito quando a gente olha para a história e encontra eco na história. A gente percebe a história validando, o passado validando o presente. Isso não pode ter surgido do nada. Né? Porque surgiu em várias... Hoje em dia, uma fake news vira verdade em 5 minutos. Eu invento uma história, passo para o Mário, que passa para o grupo da família, que passa, daqui a pouco vira verdade. Mas naquela época, gente, não tinha navio, não tinha avião, não tinha carro. As coisas não saíam, mas em várias partes do mundo, a mesma verdade se apresentava. Povos que nunca se viram tinham conceitos iguais. Né? De onde vem isso? Vem de algo muito interior, de algo da nossa fundação espiritual. Né? Mas vamos falar da... Será que a Bíblia fala de reencarnação? Aliás, a gente já teve até palestra aqui sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre reencarnação na Bíblia, né? Bom, trechos trazem referência ao conceito da reencarnação. Olha bem, não a palavra, ao conceito. Qual é o conceito que gira em torno de reencarnação? A possibilidade de um espírito viver materialmente através de um corpo, uma vida, morre, vem uma outra vida, nasce bebê de novo, com outro corpo, ora pretinho, ora branquinho, ora moreninho, ora japonês, ora africano, ora brasileiro. Então, esse é o conceito de reencarnação. Então, a Bíblia traz trechos que fazem referência a esse conceito.
já que essa palavra reencarnação não existia à época em que a Bíblia foi traduzida. O termo ressurreição, esse sim está presente. E, segundo estudos, a gente vai falar daqui a pouco, houve tradução equivocada do conceito ressurreição. Olha que interessante. Por quê? A Bíblia que a gente conhece hoje, ela é uma tradução de um exemplar que foi feito em grego, que se baseou no aramaico, no hebraico, em línguas que não existiam mais, sob a interpretação de uma época totalmente diferente. O que isso quer dizer? Pega uma poesia de Camões. Camões, para quem não lembra, né, é da época do descobrimento do Brasil. Ele fez lá uma poesia que os eruditos consideram linda. Eu leio aquilo e não consigo entender absolutamente nada. Está escrito em português. Eu não entendo absolutamente nada do que está escrito ali. Não vamos tão longe. Quem já parou para prestar atenção no hino nacional? O nosso hino, o hino brasileiro. Quem já parou, já sabe o que ele significa. Mas numa primeira audição, você fala assim, meu Deus, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O que ele quis dizer com isso? Ah, ouviram. Aí você começa a pensar um pouquinho para poder entender os termos. Agora imagina, o grego traduzindo do aramaico, traduzindo do hebraico, que traduziu de uma língua que não existe mais, que as coisas vão se perdendo. E alguns conceitos se perdem. Então, não tem a palavra reencarnação, mas o conceito dessas existências de vidas encarnadas, ele já existia, e sobre esse termo, ressurreição. O que nós encontramos ligado à ressurreição, e a gente vai ver aqui agora de onde vem esse conceito, encontramos referências a um novo nascimento. Olha só, ressurreição, se a gente for andar para trás e pegar as palavras originais, não tinha a ideia que se tem hoje. Qual é a ideia de ressurreição? Por exemplo, para os nossos irmãos protestantes, evangélicos, para os católicos, é a possibilidade de você voltar, né, mas usando o mesmo corpo. Vai haver um julgamento, e aqueles que forem eleitos vão ressurgir com o mesmo corpo. Aí a gente tem um problema físico gravíssimo, né? Porque a minha mãezinha desencarnou tem 10 anos. O que ela tinha de corpo já deve ser osso. Nem deve existir mais, porque os cemitérios queimam os ossos quando ninguém quer fazer nada com aquilo. E quem encarnou há 1000 anos atrás? Quem encarnou há 3.000 anos atrás vai voltar com o mesmo corpo. O conceito base é esse, porque não tem encarnação. Só que quando a gente vai buscar a origem da palavra ressurreição, né, novo nascimento, ou palingenesia, e aí vocês me perdoem, porque eu não sou especialista nem na história, nem nos conceitos, estou trazendo recortes e reflexões, né? Esse novo nascimento, essa ressurreição dos mortos, eu me recuso a tentar pronunciar o que está escrito aqui, esse negócio aqui que está escrito aqui, nunca propriamente de ressurreição, não trata propriamente, aqui está errado, tá? De ressurreição dos corpos. Esse termo aqui expressa a ideia de retorno do espírito, não do corpo. Então, quando traduzir esse negócio aqui, foram trazendo conceitos de que o indivíduo ia voltar no mesmo corpo, só que o conceito original disso daqui é o retorno do espírito. Porque o espírito, a gente aprende dentro da doutrina espírita que ele é imortal. Uma vez criado, existe para sempre. Pode morrer o corpo, o espírito continua. E ele reencarna em outro corpo, e não no mesmo corpo. Bom, por que isso é importante? Porque aqui a gente vai falar de um outro ruído que a gente tem, sobretudo alguns espíritas olham para isso daqui de um jeito equivocado. Por quê? Houve um concílio ecumênico
para quem não sabe, concílio é a reunião de bispos, arcebispos, cardeais, sob a liderança do Papa, em 553. 553 anos depois de Jesus, houve essa reunião e eles tomaram uma decisão nessa reunião. Então, ó, pensa, já tinha a Bíblia escrita, né? A Bíblia já estava traduzida do grego para o latim, né? Ele condenou uma doutrina que consta na Bíblia da pré-existência do Espírito. E alguns espíritas dizem que nesse concílio foi retirado o conceito de reencarnação da Bíblia, mas não foi disso que o concílio tratou. Essa reunião de bispos queria tirar a ideia que consta na Bíblia da pré-existência do Espírito, que não é a mesma coisa que reencarnação. O que é, então? O conceito da pré-existência do Espírito diz que nós existimos antes deste corpo. Que o Espírito é criado antes do corpo, antes da encarnação. É esse conceito que foi retirado dos postulados católicos nesse concílio. E alguns textos da Bíblia foram reescritos, outros foram retirados, para que a ideia da pré-existência não fosse, segundo esse grupo, né, levado adiante por ser um equívoco, porque não pode haver. Por consequência, aí é que está o pulo do gato. Por consequência, se o Espírito não existe antes de ir para o ventre da mãe de nascer, por consequência, não existe reencarnação, porque para reencarnar tem que ter pré-existido o Espírito. Então, por consequência, o conceito da reencarnação é tirado do jogo. Mas não foi o objetivo principal. O objetivo principal foi tirar da Bíblia o conceito da pré-existência do Espírito. Mas como é que isso tudo aconteceu? Dizem que, né? Eu não encontrei referências históricas oficiais sobre isso, mas dizem que Teodora, esposa do imperador Justiniano, não era uma pessoa muito legal, né? Ela era escravocrata, então ela pregava a escravidão, ela achava que ter escravo era algo legal, era desumana, então ela era cruel com as pessoas e muito preconceituosa. É o que dizem de Teodora. E, óbvio, esposa do imperador romano. Nessa época, o Império tinha um forte poder na Igreja, porque, recentemente, a religião oficial do Império Romano passa a ser o catolicismo. Então, o imperador tinha uma forte influência na Igreja, inclusive no Papa. Papa Virgílio, que foi quem chamou esse concílio aqui, influenciado por Justiniano, influenciado por sua esposa, né, porque o Papa subiu ao poder por meio de uma intervenção militar desse imperador, pediu para tratar o tema porque Teodora não gostava da ideia de que ela podia ter sido uma escrava em outra vida, ou ela poderia vir a ser escrava na vida seguinte. Não admitindo isso, ela influenciou o imperador, isso reza a lenda, não temos certeza disso, e o imperador então pediu ao Papa: Papa, tira esse negócio de reencarnação aí, olha esse termo, né, de vidas sucessivas, porque isso daí fere o meu orgulho, fere o orgulho de Teodora. Como se isso fosse adiantar, né? Tira do livro, porque esse negócio não existe, não, eu sou eu, né? Então, por puro orgulho. Agora, tá bom, já entendemos a questão histórica envolvendo aí, então o conceito de pré-existência e o conceito de reencarnação passou então a ser visto como coisa do demônio. Não, isso é uma ideia equivocada. E até hoje a gente vê pessoas que brigam com as outras por conta de uma acreditar na reencarnação, outra não, ser espírita, ou ser protestante, ou ser católico. E a gente fica brigando por conta disso. Né? Mas vamos aos fatos.
A reencarnação ela consta em vários versículos do Antigo e do Novo Testamento. Eles tentaram tirar, só que não conseguiram tirar tudo. E ficou alguns resquícios. Vamos ver um que é bem conhecido? Olha só esse trecho novo. Está no Evangelho de Jesus, no Evangelho, perdão, de Mateus. Lembrando que os evangelhos foram escritos 70 anos depois que Jesus já tinha partido. Não foi Jesus que escreveu, e não foi, exceto, se não me engano, João, os outros não tiveram muito contato, foram escutando, né? Lucas estava junto com Paulo, né? E tudo. Então, esses textos foram passando de uma pessoa para outra. Olha o que Mateus narra no capítulo 17, no versículo 10 a 13. Perguntaram-lhe os discípulos. Então, os discípulos perguntaram para Jesus: por que dizem, então, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Bom, Elias foi um profeta do Antigo Testamento, um profeta que fez grandiosas coisas, e foi dito que antes do Messias vir para nós, esse Messias é Jesus, antes desse Messias vir, Elias voltaria. Só que Elias era de muito tempo antes de Jesus, já tinha desencarnado há um tempão. E os discípulos estavam na dúvida: Jesus, se você diz que é o Messias, não diz a Bíblia que primeiro tinha que vir Elias? A gente não viu Elias em lugar nenhum. Os discípulos questionaram. Imagina, né? Chegar para Jesus e falar assim: pô, você está dizendo que é o mestre, mas a Bíblia não diz que tinha que vir Elias antes? Cadê? Olha só a resposta de Jesus. Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Está escrito na Bíblia isso. Digo-vos, porém, que Elias já veio e vocês não o reconheceram. Aí os discípulos: não? Jesus continua: além de não reconheceram, fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem, que era uma expressão que dizia respeito ao próprio Messias, ao próprio Jesus, há de padecer às mãos deles. Olha o texto como termina. Então entenderam os discípulos que Jesus falava a respeito de João, o Batista. A Bíblia dizia no Antigo Testamento que antes do Messias, Elias voltaria para preparar o caminho para o Messias vir. E os discípulos questionaram. E aí Jesus fala: olha, ele já passou aqui e vocês não reconheceram. Por quê? Porque naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem retrato. E não tendo retrato, ninguém sabia como era a cara do Elias. Então, para dizer que João Batista era Elias, ou o contrário, não foi pela cara. Foi pelo comportamento. E João Batista não saiu dizendo: não, galera, eu sou Elias. João Batista foi João Batista. Só que quando fazem uma comparação da história de João Batista em como foi a história de Elias, as coisas batem, os comportamentos batem. E não foi Jesus que disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Olha como é que termina. Então, os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Gente, interpretação, cada um tem a sua. Mas pelo texto, a gente percebe que Jesus está falando que Elias já tinha vindo e ninguém reconheceu. Como? Aí tem algumas interpretações que dizem: não, mas ele esteve em espírito. Porque Elias, na verdade, não morreu, ele foi arrebatado. Para quem não sabe o conceito de arrebatamento, né? Se eu for arrebatado, eu vou de corpo e alma para o reino de Deus. Então, não sobra nada para enterrar nem para queimar. Então, que Elias voltaria no mesmo corpo, porque ele nunca perdeu o corpo. É como se ele tivesse entrado num estado de êxtase, né, de criogenia, e depois de 2000 anos apareceria de novo. Só que não é disso que Jesus está falando. A gente prefere pensar em coisas muito mais mágicas do que reais. Mas só esse trecho? Outro trecho agora é de João, Novo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 7. Jesus de novo dizendo:
na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, está escrito desse jeito, a Bíblia não é espírita. Se você olhar lá a Bíblia, na versão católica, na versão protestante, séria, né? Se a gente for pegar uma Bíblia lá dos presbiterianos, dos batistas, está escrito aqui, ó. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se Jesus tivesse parado aí, ou se a história tivesse parado aí, a gente podia dizer, mas o que será que Jesus quis dizer com nascer de novo? Disse-lhe Nicodemos. Nicodemos é quem estava perguntando para Jesus, mas Nicodemos não ficou satisfeito com essa frase. Nicodemos olhou para Jesus com a cara de espanto e falou, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar em sua mãe e nascer? Então ele está dizendo, mas tem que nascer de novo? Eu sou velho, eu vou voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos não entendeu. Na verdade, Nicodemos tinha entendido tudo, ele só queria tentar fazer uma pegadinha com Jesus. E aí Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e morre com a carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, e é imortal. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Vamos voltar aqui. Quando a gente fala, né, quando a Bíblia fala lá, o João comenta sobre nascer da água e do Espírito, o que se interpreta aqui? Pega o contexto água e Espírito e traz para agora. Só que água era um símbolo judaico para a vida material. Água, símbolo da? Água é símbolo da vida. O indivíduo vive sem água? Não. O indivíduo morre sem água. Então, a água para os judeus, que foram aqueles precursores de Jesus que vieram antes, a água era símbolo do material. Então, não há vida sem água. Então, quando se falava, até porque o conceito de batismo com a água vem dessa época aqui de João, recente de Jesus. Então, Jesus não podia usar a referência de João, que ainda não era ninguém. João era um profeta ali. Jesus sempre se reportava às Escrituras, ao Antigo Testamento, porque era o que tinha oficial. João não era nada oficial ainda. Então, o conceito de batismo não tinha ainda a importância que tem nos dias de hoje para muitas religiões. Então, quando Jesus fala da água e do Espírito, é da matéria e da alma. É disso que fala. Bira, você está tirando isso do nada. Não tem que estudar o texto original para saber isso. E aí, vamos falar do Haroldo? O Haroldo Dutra Dias, que é um dos pilares que a gente usa como referência, ele estudou o hebraico, ele estudou com judeus ortodoxos e fez uma tradução do Novo Testamento a partir das escritas judaicas, e não a partir da tradução grega. E ele traz referências aos termos, tanto que esses daqui que eu trouxe para vocês aqui um pouquinho antes, aqui se voltar muito, acho que não vai dar muito. Aqui, ó, essas coisas que eu não sei falar, são referências a textos originais que Haroldo trouxe e traduziu. Então, tem um Novo Testamento na tradução de Haroldo Dutra Dias que traz essas referências de termos. Né? Então, água não pode ser considerado batismo porque não havia esse conceito na história da Bíblia Antiga. Ninguém se batizava antes de João Batista. E João fazia aquele símbolo com a água para mostrar do corpo e da alma. Transformação. A palavra batismo vem daí. Então está lá. Jesus falou, é preciso nascer de novo. Outras referências que a gente vai encontrar na Bíblia. Né? Eu trouxe aqui para quem quiser depois procurar lá, ó, Mateus falando de Elias, a transfiguração do Tabor. Quando Jesus fala que era necessário, né? Quando os discípulos falam que era necessário Elias vir primeiro, depois acontece uma outra coisa,
Isso aqui é muito importante, gente. Jesus estava com os discípulos, com a multidão, num determinado momento. Jesus chamou 2 discípulos. Quantos ele tinha? 12. Fora a multidão e os que estavam ali em volta. Ele pegou 2. Falou, vem comigo. E subiu um monte chamado Tabor. Subiu uma montanha. Chegando lá em cima, tinha uma tenda. E quem estava nessa tenda? Moisés e Elias. Bom, Moisés não podia estar encarnado, porque ele veio 3.000 anos antes de Jesus. Elias menos ainda. Então estavam 2 espíritos. Jesus foi lá para se reunir com eles e levou só 2 discípulos, porque os outros não estavam preparados para aquele momento. E aí, quando ele volta, os outros 2 discípulos com queixo caído, gente, era Moisés, era Elias. Pré-existência. Não é ressurreição. O Espírito aparece ali. Aí lá Nicodemos, em João 3, 1 a 15, né? Preciso nascer de novo. E Jeremias, Antigo Testamento, para não dizer que a gente está falando só do Novo Testamento, Jeremias, um profeta do Antigo Testamento, lá no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: antes de te formar no ventre de tua mãe, eu já te conhecia. Isso está escrito lá. Mas eu só passo a existir quando eu sou... O óvulo é fecundado pelo espermatozoide? Não, porque está lá no Antigo Testamento, da pré-existência do Espírito, que é o que aquele concílio tentou tirar e acabou esquecendo esse trecho aqui. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Para eu conhecer você antes de alguma coisa, porque você existia antes. Perceberam os conceitos? Ah, Bíblia, mas a gente não vai ter que ficar brigando por isso? Não precisa brigar com ninguém. Se alguém disser para você que não tem conceito de reencarnação na Bíblia, você vai brigar para quê? Tem gente que acredita que a Terra é plana. Então, as pessoas precisam chegar no momento. Né? Não adianta a gente discutir quando não há processo de entendimento. Se eu estou falando com o Mário, e o Mário tem uma opinião, eu tenho outra, mas a gente consegue dialogar e um escutar o outro, faz sentido. Você, poxa, mas como é que você explica tal coisa? Como é que... eu digo para o Mário, eu acredito que a Terra é plana. Aí ele fala, não, mas ela é redonda. E o Sol, e girando. E ele começa a me dar os argumentos dele, eu vou dar o meu. Agora, se eu falar, não, eu creio porque eu creio, ponto final, você nunca vai me convencer. Quando alguém começa a fazer, você não vai me convencer disso, sai que é armadilha. Não é para a gente sair discutindo com ninguém a respeito de reencarnação, mas é para a gente saber, e até para fortalecer o nosso conhecimento. Pô, então essa não é uma ideia. Porque eu vou contar para vocês, a minha mãe, ela nunca foi espírita. Ela era católica, porque ela dizia que era, nunca foi espírita, mas sempre acreditou em reencarnação. A mãe da Naila ia na missa, ia tomar um passe de vez em quando, também acreditava na reencarnação. Então, o conceito vai além da religião. Qual o problema de eu ser católico e acreditar em reencarnação, ou aceitar, não é nem acreditar, né? Porque acreditar pressupõe que pode não existir, né? Aceitar o conceito. Nenhum! Ou sentir. Não tem problema nenhum. Então, para que eu vou discutir isso? Não importa, mas para eu ter em mim mais certeza daquilo que, por intuição, já me parece fazer sentido, é melhor ainda. Pô, Bira, agora tem referências até na Bíblia para fortalecer aí esse conhecimento que eu já aceito. Né? Uma coisa é você, alguém dizer para você que o homem foi à Lua e você ficar na dúvida. Será que foi? Será que é uma coisa de Hollywood? E daqui a pouco você pode pegar um foguete e você mesmo lá ver a Lua. Pô, agora realmente, além de achar que era possível, ela tem certeza. Tem referências. É assim, o processo científico é assim, né? A gente passa de uma hipótese, né, uma possibilidade, vai testando para ter cada vez mais certeza. Faz sentido? Alguém quer falar alguma coisa online? Ju, quer falar alguma coisa? Não sei se você está aí. Tá? Tô aqui sim, Bira. Falar o quê, rapaz? Você está explicando tudo aí, não tem o que dizer.
Está tudo muito claro, né? Pelo menos para mim aqui está tudo muito claro. Não sei para a turma aí. Ok? Tem reencarnação na Bíblia? O conceito está lá. A palavra, se vocês acharem a palavra reencarnação na Bíblia, já suspeita dessa tradução, porque essa palavra não existe. O conceito, sim. Bom, além de estar na Bíblia, o termo reencarnação e o conceito reencarnação, ela não é propriedade do Espiritismo. Ela está presente em outras doutrinas. E a gente vai falar aqui de duas, e depois a gente fecha falando do conceito de reencarnação dentro da doutrina espírita. Então, a gente vai começar com o hinduísmo. Os hindus trazem o conceito da reencarnação como uma referência muito importante. É claro que o que eu estou trazendo aqui não é aprofundado, né? São referências públicas comuns. Porque, de repente, a gente comete uma gafe aqui de trazer uma informação e alguém que tem um conhecimento mais profundo disso fala, não é bem isso. Aqui a gente está trazendo uma visão geral que vocês podem me ajudar, né? Mas é um conceito geral. O hinduísmo, o conceito que gira em torno dele, diz que após a morte, a alma passa um tempo variável entre outro plano de existência e retorna depois em outro corpo. O que ele está falando assim? Morre, passa um tempo sem corpo e depois volta e reencarna. Esse é o conceito. Um novo corpo em outro, não é no mesmo. É a mesma coisa de ressurreição no conceito atual da palavra? Não, porque a ressurreição no conceito da palavra atual prega que seria no mesmo corpo. Não, que é em outro corpo. As condições nas quais nasce, então, qual é a condição do nascimento daquele corpo? São derivadas do seu karma. Esse é um conceito presente na doutrina hindu. Ou resultado de sua conduta nas vidas anteriores. O karma é aquilo que eu tenho como consequência em função daquilo que eu fiz ou deixei de fazer em outras existências. Por isso, segundo o hinduísmo, é possível reencarnar como vegetal ou animal, ou com sexo diferente da encarnação anterior, seja como punição ou como um momento de descanso. Bom, você vai encarnar, e eu estou de novo, sem aprofundar o conhecimento, nunca estudei profundamente isso, do que eu consegui buscar, o indivíduo pode reencarnar numa árvore para passar um tempo descansando, para então ter uma nova encarnação mais fortalecido, mais disposto. Ou por uma multa. Assim, ó, você não foi legal, então agora você vai encarnar como uma barata. Eu escolhi um bicho ruim, né? Você vai encarnar lá com um bicho diferente, que aí você vai ter restrições para você aprender que quando você estiver no corpo humano, você tem mais liberdade. Barata não foi um bom exemplo, né? Barata não é legal. Mas a vantagem, agora, um parêntese, né? É que os insetos desencarnam e encarnam automaticamente. Vocês sabiam que o inseto ele tem um princípio espiritual ali? Vira, não é possível, eu já fui uma barata. Não é isso que eu estou dizendo. Aquele conjunto de princípios espirituais que estão presentes na barata compõe, depois de um tempo, um elemento mais complexo que dá origem ao espírito dos animais mais domésticos, que são aqueles que têm individualidade. Mas quando você mata uma barata, eu sei que é nojento, né? E vem o rato, né? Você mata a barata, você pisou na barata, ela fez crack, ela morreu, ela já reencarnou. É automático. Aquele mosquitinho que você pega o SBP, né? Desencarnou, já encarnou. Né? É quase automático. Isso acontece com os insetos, isso acontece com os animais que são chamados... Por isso eu não consigo acabar com as baratas. Não consegue, né? Mata uma, nasce duas. Né? E os animais mais que a gente chama de mais primitivos, né? Que são aqueles animais da escala inicial, né? Vamos pensar nos répteis, nos anfíbios, os animais selvagens, eles têm um processo de desencarne e encarne que demora um pouco mais, mas também é rápido.
Mas quanto mais próximo do ser humano, os animais domésticos, eles já têm uma existência entre uma vida encarnada e outra um pouco mais dilatada. Então, eles passam um tempo desencarnados. Enquanto que o inseto não tem. Inseto desencarnou, vai para o plano espiritual, vai morder alguém no nosso lar. Não tem isso. Mas tem inseto no plano espiritual? Tem. Mas não é a reencarnação de um inseto daqui. Né? Desculpa o parênteses, mas é que eu me empolgo quando falo dos animais. Mas por que a gente está falando disso? Porque a gente fala que a doutrina hindu já pressupunha a possibilidade de existir espírito em vegetais e em animais. O conceito está errado no sentido de que um humano pode reencarnar como um vegetal ou um animal. Mas o hinduísmo já aceita a possibilidade da existência de espíritos em animais e vegetais. O triste é você imaginar que você está comendo uma alface, ela pode ser a sua avó. Né? Ou matar um mosquito e aquele ali é o seu tio. Dependendo do tio, você quer matar 2 vezes o bicho. Né? Mas, perceberam? É uma confusão, mas que no mínimo já ligam a essa. Então, o animal tem espírito? Tem. Pode ser seu vovô, segundo os hindus. Tudo bem? Ira, Oi, fala, Ju. o Írio falou assim, o duro é você reencarnar numa árvore para descansar e vir alguém cortar ela, né? Pois é. Você imagina, né, Írio? Você encarna como uma árvore para descansar, alguém transforma você num palito de dente. Olha que maldade, né? Que terrível. Um cabo de machado, pelo menos vai trabalhar de algum jeito, né? Mas não Aí é cruel, hein? Que maldade. Um lápis, vai ser ainda por cima apontado ali, né? Mordido. Bom, a vida na Terra é indesejável. Ninguém deseja viver na Terra, segundo o hinduísmo. E para não voltar ao plano, né, terreno, o ser deve seguir determinados preceitos religiosos. Então, o hinduísmo diz que se você seguir determinados conceitos religiosos, você não precisaria mais encarnar na Terra se você seguir aquela liturgia, aquela proposta religiosa. Quando atinge um grau evolutivo em que suas ações só resultam em consequências positivas, o indivíduo interrompe o ciclo de renascimento e se une, em definitivo, ao mundo espiritual, que é o conceito ligado a Nirvana. Então, no momento que você as suas ações passam a resultar só em coisas positivas, então você não precisa mais encarnar e você volta a fazer parte de um todo, né? de uma luz superior chamada Nirvana. Isso não é muito diferente daquilo que o Espiritismo traz, informando que depois de um determinado nível de evolução, você não precisa mais encarnar. Você continua a evoluir, mas sem necessidade de encarnar. Exemplo de um espírito que a gente tem certeza que está nesse estágio. Jesus. Jesus está no nível que ele continua evoluindo, porque ele não é Deus. Né? Então, se não é Deus, tem que continuar evoluindo. Só que ele não precisa encarnar. Ele não precisava encarnar há 2023 anos atrás. Ele quis encarnar para trazer ele mesmo informações. E a gente vai ver depois que o nome disso é missão. A maioria de nós, a não ser que tenha alguém aqui que esteja em missão, a maioria de nós é obrigado a encarnar. Jesus não é mais. Ele chegou num patamar que não precisa mais de encarnar. Mas ele pode encarnar de novo? Pode. Mas ele tem que querer. Embora ele já tenha dito que não faria de novo. Né? Ok? Faz sentido? Acho que aqui a gente já foi, né? Bom, vamos falar do budismo, né? A gente falou do hinduísmo, agora do budismo também, sem grande conhecimento, né? Só sei aquilo que eu tive acesso à leitura rápida, então me perdoe se alguém tem conhecimento mais profundo. Para o budismo, a reencarnação não funciona como um agente da justiça divina. Né? Você não reencarna por causa de uma necessidade imposta por Deus. Né? Não é porque você fez o bem ou você fez o mal. Ou por conta de evolução espiritual. Não é por isso que você encarna. Todas as ações mais e boas são tratadas aqui mesmo na Terra. Então é aqui que a gente se resolve. Então não tem essa de ficar para a próxima, né? Eu me resolvo aqui. Logo, eles também não possuem a concepção de céu, inferno ou purgatório dos cristãos.
há o conceito de reencarnação, mas não de individualidade de uma vida para outra. Então, eu me resolvo aqui. Quando eu desencarno, eu não tenho essa consequência. A roda das encarnações consiste no ciclo que o espírito fará voltando em diferentes corpos terrenos. É como se eu estivesse fazendo tempero na comida, né? Eu encarno, tempero. Encarno, desencarno, quando encarno de novo, tempero de novo. E não por conta de ação e reação, de causa e consequência. Eu vou só temperando aquele elemento espiritual, né? O pão vai ficando cada vez mais recheado, né? Agora você encarna, vou dar um exemplo, como mulher, e vai ser professora. Então, aquele elemento espiritual está aprendendo aquilo. Ele desencarna, não importa se você foi bom ou se foi ruim. Encarna novamente, como um homem engenheiro. Você tem lá, e esse é o processo. Não importa a causa e a consequência. Essas ações más e boas aí que ele fala que são tratadas aqui mesmo, vamos dizer, são as ações dessa vida, eu resolvo nessa vida. Se eu fizer algum mal nessa vida, eu vou resolver nessa vida. Não transborda para a próxima. Né? Eu zero a pedra toda vez que eu desencarno. Não que não tenha consequências, tem. Mas se eu escolho o caminho do bem, eu vou temperando melhor esse elemento espiritual para alcançar uma evolução maior. E não vou ter consequências. Né? Então não tem essa de deixar para a próxima. Eu só estou retardando o meu processo evolutivo. Mas não tem essa de ficar algo para a próxima. E aí eles dizem o seguinte, ó, a roda das encarnações consiste no ciclo que o espírito fará, voltando em diferentes corpos terrenos, sendo os animais a casta mais baixa. Olha, também aqui o conceito de que no animal já há um elemento evolutivo. Mais baixo são os animais e os humanos a casta mais alta. Então, dos animais aos humanos, essa coisa que a gente chama de espírito vai se temperando e ficando cada vez mais gostoso, cada vez melhor, mais complexo. Olha o simples e ignorante e o complexo. E vai se tornando um ser celestial, né? Um espírito puro. Mas sem transbordar de uma vida para o outro. Né? Não sei se vai agregando. Quando finalmente o espírito se encarnar na vida humana, ele estará pronto para fazer a passagem e deixar a terra impura. Passando, então, né, a passagem será guiada pelos seus entes queridos que partiram e passam, então, a viver como luz, como um ser evoluído. Então, tem conceitos aí que a doutrina espírita traz explicações e que fazem sentido, o processo evolutivo, mas faltou aí as consequências, e não só as consequências ruins, mas as consequências boas das ações da vida anterior. Então, em cada vida eu zero a pedra, né? Então, o que eu fiz terrível fica para trás, o que eu fiz maravilhoso também fica. Né? Eu vou só temperando o espírito. Tudo bem? De novo, gente, eu não sou conhecedor profundo do assunto, estou trazendo aquilo que a gente viu de uma forma geral. Agora, aqui a gente pode falar melhor. Aqui a gente estuda um pouquinho mais, a gente tem conceitos. E o espiritismo? Que a gente viu o hinduísmo e viu o budismo. E o espiritismo? O que muda disso? Né? A gente vai ver que tem conceitos dentro da ciência espírita que são similares ao hinduísmo, que são similares ao budismo, que a gente vai encontrar nas religiões e nas doutrinas ancestrais. A gente vai encontrar no Egito, a gente vai encontrar na China, em povos do meio da África, em tribos do meio da Amazônia, porque são conceitos universais. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Para o espiritismo, reencarnação é o retorno do espírito. Então, logo, esse espírito já existia, não é criado no momento da encarnação, né? Através de um corpo físico de forma cíclica ao mundo material. O que é cíclico? Cíclico é de ciclo de tempos em tempos. Ora, eu tenho um corpo material, ora, eu não tenho um corpo material e vivo no plano espiritual. Kardec traz aí um conceito chamado erraticidade. Então, vamos lá. Vamos entender porque isso é importante para nós que queremos entender o espiritismo. O espírito é quem nós somos. Quem nós somos, a gente tem um carimbo de espírito. Hoje, nesta encarnação,
eu me deram o nome de Ubirajara. Mas eu não sou isso aqui, né? Eu já vivi outras vidas para chegar nessa. Quando eu desencarnar, eu posso falar de mim com toda certeza, eu vou me tornar um espírito errante. E não é um errante, não tem o significado da palavra errante não é errado. E sim vem de perambular, de estar em movimento, errático, né? Então, eu estou encarnado, eu desencarno. Se eu preciso de outra encarnação, e eu tenho certeza que eu preciso, então eu passo um período no plano espiritual com um espírito errante. O que é um espírito errante? Aquele que está temporariamente desencarnado, mas tem que reencarnar. Ah, mas tem outro tipo? Tem. Jesus não é um espírito errante. É espírito? Claro, todos somos, ele também. Só que ele não precisa mais encarnar. Então, ele não é classificado como errante. Ele é um espírito puro. Não precisa mais encarnar, ele evolui de outro jeito. Não precisa mais de encarnar. Então, a reencarnação, segundo a doutrina espírita, são ciclos que a gente passa com o corpo espírito, com o corpo material, para viver algumas experiências, para passar por algumas situações. Quando esse corpo meu aqui, ou eu levar ele à falência, ou ele acabar por prazo mesmo de validade, ele fica. E eu, espírito, continuo existindo. Vou estar no plano espiritual, e em algum momento, daqui a alguns anos, neste ou em outro mundo, eu vou ser obrigado, ou eu vou escolher encarnar. Mas que eu preciso. Isso eu tenho certeza. O Bira precisa reencarnar. Talvez alguns de vocês estejam na última encarnação. Está tão evoluído que não precisa mais encarnar. Vai viver só no plano espiritual. Está tão cansado. Aí cansado não pode, porque cansado aí tem uma, a gente vai ver, né, a encarnação compulsória, que é aquela que é obrigada. Sabe aquele filho que não quer estudar, mas você pega pelas orelhas e leva, não, você vai. Né? Ele pode até não chegar na escola e não fazer nada. A gente encarna e não faz nada. Mas que vai encarnar, vai, que vai para a escola, vai, e fica o pai lá na frente da escola. Pula do muro para ver o que vai acontecer. Né? É assim. A reencarnação, segundo o Espiritismo, tem como objetivo permitir ao espírito a vivência e o aprendizado com novas experiências. Então, vai ter coisa nova nas encarnações, ou, se não for algo novo, a revisão de decisões e experiências anteriores. Então, nas encarnações, a gente passa por coisas novas, coisas que a gente pode nunca ter passado em nenhuma outra encarnação e nem quando desencarnado, experiências novas, ou eu vou passar por revisões, porque em alguma outra vida eu escorreguei em alguma decisão, fiz o que talvez eu não tivesse que fazer, e pela justiça divina eu tenho a possibilidade de fazer o teste de novo. Eu não passei na prova, então vou fazer de novo. Essa revisão de decisão a gente chama de expiação, a gente vai ter um momento para falar disso. Então, eu evoluo por coisas que eu nunca vivi, mas também por coisas que eu já vivi e não me dei muito bem. Ó, você tirou só 4 na prova, então você vai ter a chance de fazer de novo. Mas a gente só... E aí, gente, eu sei que alguns de vocês vão ficar tristes com o que eu vou falar, mas só passa de ano quem tira 10. Ah, bem, mas eu tirei 9,9. Então, você vai ter que fazer de novo. Vai ser mais suave, porque se você tirou 9,9 e não colou, é porque o que faltava no seu conhecimento era muito pouquinho, né? Então você vai ter a chance de fazer de novo e vai passar com certeza. Agora, se você tirou 2, não estou nem dizendo 0, você vai ter a chance de fazer de novo. Quantas vezes... Aí, na próxima eu tirei 4. Ainda não aprendeu. Tirei 8, ainda não foi. A vontade, quantas vezes pode fazer a prova? Quantas forem necessárias. Pô, mas Deus não cansa, não? Jesus não vai dizer assim, pô, Bira, você não tem mais jeito, não. Você está já 50 encarnações e você não sai do 9. Uma hora eu vou ter que... Vai cair a ficha, não aguento mais fazer a mesma prova. Deixa eu estudar um pouquinho mais para ver se eu passo com 10, porque tá ruim. E às vezes,
a escola não te agrega mais. A nossa escola se chama Terra. Estou tirando 8. Talvez não vai adiantar. Tem que mudar de escola para poder, talvez, ter professores novos, situações novas, para você poder, talvez, aprender de um jeito diferente. Aí você é tirado dessa escola chamada Terra, vai para um outro. Lá você, puxa, sabe que eu não tinha visto desse jeito? E aí tira 10. E aí você pode ter a opção, normalmente tem, assim, você quer continuar aqui nessa escola ou quer voltar lá para aquela outra que estão os teus amigos? Eu quero voltar para lá. Você volta para cá, porque você já aprendeu e segue adiante. Não, aí não. Tirou, a vantagem é essa. Uma vez que você tirou 8, nunca mais você tira 7. Tirou 10, nunca mais tira 9,9. Porque fica dentro de nós. Gente, uma vez que você aprendeu que 1 mais 1 é igual a 2, tenta errar. Consegue? 1 mais 1 é 2. Você nunca vai errar dizendo que é 3. Não vai. Não vai. Tirou 10 na prova espiritual, nunca mais você tira 9. Nunca mais. Isso é vantagem. Mas aí qual é o grande complicador disso? É que até tirar 10, tem que ficar. Por isso que Jesus fala, né? Andar enquanto há luz. Porque você pode andar, ficar tirando 7. Eu estou falando de 7 e 8. E quando a gente fica lá tirando 0, 0, 0, 0, 0, né? Anda enquanto há luz. Anda com todo mundo. Imagina, a gente está aqui para tirar 10 junto. Aí vocês tiram 10 e eu fico aqui. Aí estou vendo vocês lá na frente, eu fico aqui, vocês tiram 10 na outra. Vocês estão indo cada vez mais para longe, eu estou ficando aqui. Tendo que reencontrar outras pessoas. Chato, né? A gente gosta de andar junto. A gente gosta de amar junto. Né? É disso que fala o conceito das várias vidas. A gente já falou aqui, né? Tem como objetivo permitir o espírito a vivência e o aprendizado com novas experiências ou revisão de decisões e experiências anteriores. Qual é o principal objetivo da reencarnação? Promover a evolução espiritual. É para isso que serve a encarnação. A gente não está passeando, não. Pelo contrário. Os espíritos mais evoluídos dizem que para a gente estar encarnado é estar preso. Que a liberdade a gente encontra no plano espiritual. Vamos lembrar quando a gente era lá na escola, quando faltava professor, e a gente saía mais cedo, que alegria. Porque a gente se sente preso. E quando mudava, né? Terminei, que na minha época era primeiro grau, né? Agora é ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental e foi para o ensino médio. Oh, caraca, que maneiro, que coisa boa. Por quê? Mudança, né? Evolução. Pode falar, para eles poderem ouvir. O meu pai faleceu, né? Eu sofri muito o falecimento do meu pai. E eu procurei uma casa para psicografia. E eu fui algumas vezes nessa casa e tinha que chegar um dia antes, na madrugada, né? Na noite anterior, e ia ter a psicografia no outro dia, por volta de 1h da tarde. E na fila, eu tive a sensação, falava assim, engraçado, né? Parece que eu estou vindo visitar, eu me imaginava como as mães vão visitar os filhos no presídio. E eu ficava engraçado, né? Parece que eu vou visitar meu pai no presídio. E aí eu falei assim, não. Eu tive a sensação contrária. Não, eu estou no presídio, ele que está vindo me visitar, na verdade. E aí essa sua fala foi, eu de madrugada naquela fila, eu falei assim, não, é o contrário, ele que está vindo me visitar. Mas é isso, né? A gente está aqui fazendo um curso intensivo preso na escola. Né? A gente tem duas opções. Ficar com raiva de estar preso na escola e não estudar e continuar, e vai continuar preso. Fala assim, quer saber? Quero evoluir, porque eu quero ir para as minhas férias, eu quero voltar, né, para o que é a minha vida real. E a gente vai encerrar o dia de hoje, trazendo, e semana que vem a gente continua a partir daqui, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 4, Kardec traz para a gente a seguinte reflexão. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo.
Então, este corpo que vocês estão vendo aqui, que hoje eu estou habitando com esse nome Bira, ele não tem absolutamente nada a ver com outro corpo que eu tive numa outra encarnação, que eu prefiro não saber onde foi nem como foi, acho que imagino, que eu posso ter sido um negro, louro, cabeludo, posso ter sido uma mulher, definitivamente não fui um animal, né? Porque depois a gente vai ver que a evolução espiritual não é assim que funciona, mas que este corpo não tem absolutamente nada a ver com outro corpo. Isso é certeza. Tudo bem? Vamos encerrar por hoje? Ju, quer falar alguma coisa? O pessoal online aí está tão caladinho aí, só a Ju que falou. Ô, Bira, com essa aula aí não precisa falar nada, né? Maravilhoso. Oi, Bira. Oi, pode falar. É Ivone. Oi, Ivoninha. Sabe uma coisa que é muito bacana nisso tudo? O corpo nunca mais vai ser o mesmo, mas está no Evangelho, eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas eu acho fantástico isso e faz com que a gente lute cada vez mais, né? Por exemplo, uma má tendência que você consegue superar numa determinada existência, nunca mais você vai tê-la novamente. Exemplo, uma pessoa que era muito mentirosa, e ela consegue superar aquilo numa existência, nunca mais ela vai ser um mentiroso. É isso. Se ela é, sei lá, uma fumante, alguma coisa assim, se ela consegue superar com muita dificuldade, na próxima ela não vai ter aquela aprovação novamente. Eu li isso, eu não lembro qual foi o capítulo, você me corrija se eu estiver enganada, por favor. Mas isso é muito satisfatório e faz com que a gente queira realmente estudar e procurar se melhorar um pouquinho, um tiquinho de cada vez, né? Isso faz parte realmente, né, do conceito espiritual de evolução. E o mais legal de tudo é que você não precisa... isso que a Ivone acabou de falar é aquela questão do 10, né, do tirar 10. Tirou 10, acabou. Não tem mais como errar. Mas olha só, se você sai, você está tirando 0, tira 1, você já está melhor. Tirou 3, você nunca mais vai tirar 2 ou 1, você está melhor. Está mais perto do 10. É isso que é importante, porque senão a gente fica se cobrando demais. Assim, mas nessa vida, 10 eu não tiro mais. Então, é melhor largar de mão. Não, porque eu posso não resolver 100% daquilo que eu precisaria resolver. Mas quanto mais eu resolver nessa, a próxima vai ser mais leve nesse aspecto. Então, vamos pegar o exemplo que a Ivone deu aqui da mentira, né? Pô, se eu mentir absurdamente e hoje eu minto de vez em quando, houve uma evolução? Houve. Ninguém pode dizer que não houve. Né? É uma questão moral, de comportamento. Né? A gente precisa entender que cada um de nós tem uma gradação. E não adianta achar que vai mudar de uma hora para outra. Né? Se você vem tirando 4, 4, 4, 4, dificilmente você vai tirar 10 imediatamente. Porque está faltando conteúdo ali, está faltando aprendizado. Mas em algum momento você vai passar do 4, vai chegar no 8. E quem sabe, depois do 4, tirou 5 e 10. Pode acontecer? Pode. Quem de nós não conhece alguém, ou já não viveu isso, de não gostar de uma determinada matéria na escola, e de repente vem um professor, e aquele professor desperta em você um interesse, que a partir dali aquela matéria é outra coisa, você se dedica e passa a tirar nota boa ali, porque houve um despertamento de interesse. Né? Isso aconteceu comigo, eu odiava física. Odiava física. Até que eu tive um professor que despertou, porque começou a mostrar o que a física teórica tinha em relação com a vida. Quando ele falou de chuveiro elétrico, eu fiquei babando lá, e a partir dali eu passei a amar a física. Não quer dizer que eu tinha tirado 10 a partir dali, não. Mas eu comecei a querer. Até então, eu entrar professor de física, meu Deus, eu tenho que fazer de tudo para tirar 5 e passar de ano, porque eu não quero mais ver esse negócio na minha frente. Né? Quando ele me despertou, eu falei assim, não me interessava mais a nota. Eu queria aprender. Pode falar. Isso aconteceu comigo.
Meio medíocre, assim, em matemática, e na oitava série entrou um professor e ele despertou em mim a vontade de querer matemática. Não sou professora de matemática, mas a matemática é na minha vida hoje, ela existe, é uma coisa que eu uso muito na minha vida, na minha profissão. E hoje eu tenho um filho de 3 anos e ele é muito inteligente, graças a Deus, e o que ele mais ama é matemática. E eu adoro isso porque eu consigo acompanhar ele, a evolução dele. E ele é uma coisa que nasceu com ele já. E a matemática era uma coisa que eu não gostava. E hoje passou para ele. Isso, é muito, muito bom. E principalmente para a gente não se cobrar demais, né? De querer, pô, eu odeio física, passo a amar física e tirar 10 em física. Não, tem um processinho aí. Eu odiava matemática, só tirava 5 para passar. Um professor me despertou, eu não passei a tirar 10, mas passei a querer aprender. E a nota já não importa. Eu tiro 10, mas eu não estou nem aí para isso. É tão bom aprender. Gente, vamos encerrar aqui. Ju, você está por aí ainda? Você quer fazer a prece de encerramento para a gente? Estamos, sim. Posso fazer, sim. Só dizer que estou com saudade de todo mundo, viu? Para quem não sabe, a Ju se mudou, né? Ju. E desde já deixo um beijão para todos, tá bom? Beijo, Ju. Então vamos lá, né? Mais uma noite em que estivemos juntos com este aprendizado maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta permissão, por ter permitido, Mestre amado Jesus, que nesta encarnação nós estivéssemos preparados para receber esses ensinos. Ó Senhor Jesus, sabemos o quanto esses ensinos são bons para nós. Faz com que nós reflitamos na nossa existência e, consequentemente, faz com que avancemos. E assim, Mestre, obrigado também por ter nos proporcionado um aprendizado maravilhoso e por também ter permitido com que amigos espirituais estivessem conosco neste estudo da noite de hoje. E principalmente dando passes ali na garganta do Bira para que ele pudesse trazer esses ensinos que trouxe a cada um de nós. E assim, encerrando a mais este ensino, nós gostaríamos de fazer a oração do Pai Nosso. Então, convido a todos para que façamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. E até semana que vem, se Deus quiser. Que venha do feriado. Semana que vem é Semana Santa, né? A gente tinha combinado que na quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa, a gente não ia ter aula, porque algumas pessoas precisam viajar, às vezes o trânsito está ruim para chegar aqui. Então, é bem lembrado, obrigado, Fabiano. Então, semana que vem nós não teremos, eu vou avisar no grupo, não temos, mas a gente volta na outra, tá? Eu vou colocar o YouTube, esse materialzinho lá no grupo do WhatsApp também, para quem quiser depois poder ver, tá bom? Muito obrigado a todos, bom retorno para quem está presencial, boa noite para quem está online, muito bom ter vocês aqui. Beijão para todo mundo. Boa noite, fica com Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edivânia. Obrigada. Você também, viu? Beijo a todos. Boa noite. Pode sim, obrigado. Olha só.